Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da ida da Lava Jato às urnas. Nós vemos aqui que a Operação Lava Jato, depois de ter produzido um verdadeiro terremoto na política brasileira, tem interferido no processo eleitoral, afetado o resultado das eleições presidenciais, teve o seu principal protagonista, o juiz Sérgio Moro, que é até um caso curioso, Será que o protagonista não deveria ser, na realidade, o chefe da Força-Tarefa, membro do Ministério Público, mas acabou virando o juiz, entrando de vez, na política partidária. O site satírico, o blog satírico, o Sensacionalista, acho que resumiu da melhor maneira essa ideia, quando diz que Moro e Dallagnol participam pela segunda vez das eleições. E acho que isso realmente descreve muito do que aconteceu até aqui. O fato é, a Lava Jato sempre foi uma força política, ela agiu politicamente ainda que dentro do sistema de justiça? Ou será que a Lava Jato apenas agora entra na política? E a gente vê que não são apenas Moro e Dallagnol, mas há também o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, até se fala de outros membros da Lava Jato que também podem fazer esse caminho, Até o procurador lá que foi, no fim das contas, responsabilizado por fazer aquele outdoor de autopromoção da operação em frente ao aeroporto de Curitiba, e que, como, enfim, já foi sancionado pela operação, pode acabar sendo também defenestrado do Ministério Público ou se defenestrando, fazendo um pouco como fez o Deltan Dallagnol. Bem, o fato é, para entender essa coisa toda, eu convidei o Fábio de Sais Silva. O Fábio, ele é um cientista social do direito, acho que essa é uma boa forma de descrever tudo aquilo que ele faz no seu trabalho de pesquisa, no seu trabalho como um cientista social no sentido mais amplo, e ele é professor na Universidade do Oklahoma, onde ele trabalha na área de estudos brasileiros. Esse é o tema com o qual ele trabalha lá na universidade. E o Fábio publicou recentemente um trabalho muito interessante que aponta como a Operação Lava Jato ela serviu como uma pavimentadora do caminho para o bolsonarismo. Ela abriu o caminho que depois foi seguido pelo bolsonarismo e acabou, inclusive, chegando ao governo. Acho que até a ida do Moro para o governo só chancela essa percepção dele. E o fato é que ele vem também estudando outros aspectos da Operação Lava Jato, está desenvolvendo outros trabalhos também sobre esse tema e essa relação entre o lavajatismo e a política, e acho que não haveria ninguém melhor do que o Fábio para explicar para a gente o que é isso. Então, feito esse preâmbulo, eu primeiro agradeço ao Fábio por participar hoje aqui do Fora da Política Não Há Salvação e aproveito e pergunto para ele o seguinte, Fábio, por favor, explica para nós uma coisa, essa entrada dos membros da Lava Jato na política, ela surpreende você ou você já imaginava que isso iria acontecer? Bem-vindo, pode falar. Muito obrigado, Cláudio. Eu queria, na verdade, começar agradecendo a você pelo convite, dizer que eu sou um seguidor aí do Fora da Política Não Há Salvação, tanto nas redes como também ouvindo os episódios, É um grande prazer para mim estar aqui. Queria também te parabenizar pela premiação em relação a esse podcast como um meio de divulgação científica reconhecida aí pelas ciências sociais no Brasil, dizer que é um prazer então estar com você aqui e com os seus ouvintes. Eu acho que, veja, quando você me pergunta se a entrada dos lavajatistas na cena política surpreende, eu retomo aqui um pouco do que você falava na introdução, no sentido de que a entrada desses personagens na cena política brasileira já é antiga. Eu acho que a questão que nós temos que discutir um pouco aqui é a entrada na cena eleitoral como candidatos propriamente. Eu acho que sim, existe uma certa surpresa, sobretudo de figuras como o Dallagnol, ou mesmo, se vier a acontecer, figuras como Castor de Matos ou Janot. Existe uma certa surpresa porque essas pessoas ainda estavam num lugar de muito
privilégio institucional, né, com um lugar de fala muito bem estabelecido no Ministério Público, nas suas carreiras, da onde continuavam fazendo atividades de natureza política, né, se beneficiando inclusive também um pouco daquilo que você debateu aqui com o Fábio Kersh e com outras pessoas, que é a dificuldade de responsabilização por parte dessas carreiras em relação àquilo que os seus membros fazem, né? O próprio caso do Castor de Matos me parece simbólico disso, porque na verdade... o homem do outdoor, né? Que eu acabei não falando o nome dele, mas o Castor de Matos é o homem do outdoor, né? Perfeito. E, na verdade, o que a gente teria agora seria o início de um processo que poderia levá-lo à exclusão dos quadros do Ministério Público, né? Não ainda a exclusão, porque o que o CNMP faz aí, no caso, é autorizar o Procurador-Geral da República a entrar com uma ação para que ele pudesse ser desligado, né? Então, eu acho que, por um lado, a entrada desses personagens na cena política já é algo mais antigo, mas a entrada na cena eleitoral, né, acho que causa alguma surpresa, né, e tem algumas consequências importantes que eu acho que a gente pode conversar aqui. Muito bem. E agora, há um outro aspecto que eu acho interessante dessa entrada dos dois, que é o fato de que o anúncio, claro, no caso do Moro, não da saída do judiciário, isso já havia ocorrido lá atrás quando ele entrou no governo Bolsonaro, mas do Dallagnol agora, os dois anúncios se deram quase que simultaneamente, né? Para quem conversava tanto na época de Operação Lava Jato como juiz e membro do Ministério Público, parece que eles andam ainda muito concatenados, né? Como que você entende que esse trabalho pregresso que eles tiveram em conluio acabou funcionando como um preparador dessa entrada definitiva deles na política e até mais, né? Como é que esse trabalho da Lava Jato, acho que a gente podia já entrar um pouquinho nesse tema, ele também preparou essa mudança em termos de distribuição do poder no país, com a chegada da extrema-direita ao governo e tudo mais. Deixa eu começar então pelo começo da sua fala. Acho que, sem dúvida, me parece que ali na Lava Jato se constituiu, vamos dizer, uma comunidade epistêmica, né? Um grupo de pessoas que foram consolidando relações e consolidando também uma visão de direito, de política, de sociedade. E acho que é isso que a gente pode, grosso modo, chamar de lavajatismo. O que a entrada desses personagens na política eleitoral representa, do meu ponto de vista, a introdução definitiva desse lavajatismo na política institucional. Porque até agora isso se dava de uma maneira um pouco mais indireta, até mesmo pelo constrangimento representado pela posição que cada um ocupava. Então, o Moro falava do lugar de juiz, Dallagnol falava do lugar de procurador, né? A imprensa dava muito eco, né, e, portanto, ajudava a disseminar um pouco a mensagem que eles foram produzindo conjuntamente, mas agora a gente pode ver, inclusive, o lançamento da candidatura do Moro ontem, né? Foi muito representativo disso, que as agendas, vamos dizer, da Lava Jato agora são trazidas, em definitivo, como agendas políticas, né? E visando a galvanização de apoio popular, né? E traduzidos, inclusive, por meio do voto. Isso aconteceu lá atrás também, quando a gente olha, por exemplo, para que foi a campanha das 10 medidas, e mais recentemente agora, de alguma maneira, na campanha contra a PEC 5, né, alguns discursos ali da Lava Jato se reproduziram, né, e ganharam eco, e ganharam penetração em várias camadas aí do nosso tecido social e político, mas agora, a partir das campanhas, sem dúvida, isso vai estar na linha de frente, né. E essa mensagem, essa visão compartilhada desses agentes, o que eu estava chamando aqui de lavajatismo, isso, né, se projetou já desde, talvez não desde o começo, não desde 2014, mas certamente ali a partir de 2016, né, eu tenho esse estudo que olha para as matérias de jornal de 2014 a 2018 e mostram como isso vai se consolidando no discurso, né, desses agentes, isso vai se colocando ali, e isso, sem dúvida, que se conecta muito com o que seria o espírito do tempo do bolsonarismo que viria logo depois, né?
na medida em que envolve uma série de elementos, como eu digo lá naquele estudo, né? A ideia de que a sociedade vive sob uma ameaça representada pela corrupção, e que para combater essa ameaça vale tudo. No limite, vale extrapolar os limites da lei, porque afinal de contas existe uma missão, né, que é uma missão mais nobre do que aquilo que a lei pode ditar, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para quando o Moro solta aqueles áudios, né, envolvendo a ex-presidenta Dilma, o ex-presidente Lula, e o caso vai parar no TRF4, o TRF4 diz que, com todas as letras, que a Lava Jato é uma operação excepcional e que ela não pode ser examinada à luz do direito tradicional. Justiça de exceção, né? Exato, né? E isso aparece também nos chats da Vaza Jato e da Spoof, né? Quer dizer, acho que essa relação da Lava Jato com a lei, né, que no início a Lava Jato se coloca como sendo um instrumento de implementação da lei, e a partir de um determinado momento, né, começa a dizer que a lei é um limitador e que, portanto, ou a lei tem que ser mudada via 10 medidas, ou ela tem que ser transgredida, né, e isso seria legítimo. Isso tem muita sintonia com o bolsonarismo, e o Sérgio Moro vai ser justamente o elemento de ligação entre um e outro, né? Muito embora ele tenha se colocado ontem como o candidato anti-Bolsonaro e também anti-Lula, o Sérgio Moro foi um partícipe do governo Bolsonaro por 1 ano e 4 meses e partilhou de boa parte das agendas que foram colocadas pelo Bolsonaro naquele momento. Eu entendo até que eles têm realmente elementos de convergência muito grandes. Acho que essa ideia de agir na exceção me parece que é um caso. Agora, eu acho que eles têm também algumas diferenças, né? Eu, quando preciso descrever os dois, entendo que o Bolsonaro ele se enquadra por uma série de aspectos, mas sobretudo por um irracionalismo de base que organiza o movimento, que dá a motivação para o movimento. Acho que ele tem traços claros da tradição fascista. Acho que isso se inscreve no bolsonarismo. O Moro, eu creio que não tem esse racionalismo de base, muito pelo contrário, acho que é profundamente racionalista, né? Acho que o que o descreve bem é a lógica burocrático-autoritária, né? Para retomar lá o velho termo do O'Donnell, né? Que pensava num autoritarismo conservador, porém de natureza burocrática e, portanto, muito racional, muito pragmático desse ponto de vista. Você enxerga um pouco por aí também o estilo dos dois, apesar dessa intersecção que a gente pode dizer que há, né, esse overlapping entre essa ideia de que o direito atrapalha quando é levado muito a sério. Então a gente precisa atuar na exceção, a gente precisa mudar o direito, nem que não seja pelos meios do direito. Seja na decisão judicial, seja muitas vezes atropelando procedimentos na hora que o executivo vai agir, por exemplo, por meio de decretos que estão em contrariedade à Constituição ou que passam por cima de leis. Você vê mais ou menos por aí? Eu acho que sim, mas eu não... eu acho que o Moro tem muito mais, né, um perfume de racionalidade do que exatamente uma racionalidade, né? Justamente por isso, porque quando a gente vai olhar, por exemplo, nas decisões, né, e algumas manifestações que até agora foram poucas comparadas, por exemplo, com o Dallagnol, né, nesse texto que eu escrevi, em que eu fui tentar recuperar entrevistas, sobretudo concedidas pelos agentes da Lava Jato entre 2014 e 2018, quase não encontra nada do Sérgio Moro. Ele era um personagem mais secundário na relação com a mídia e, portanto, a gente sabia muito menos, né? Ou a gente tinha muito menos elementos da ideologia, né, que o movia enquanto juiz ali, disponíveis para fazer análises, né? Eu acho que agora a gente vai começar a ter um pouco mais. Mas naquilo que está disponível do Sérgio Moro, né, seja pelas vias oficiais, como também pelos chats que foram, né, alcançados aí pela imprensa nesse período e pela própria justiça, a gente também observa, né, que esse espírito de transgressão ele é muito latente, né, e muito, né, muito evidente.
Então, por exemplo, na sentença que condena o ex-presidente Lula, no caso do Triplex, tinha uma situação ali muito interessante, que é a sentença essencialmente baseada no depoimento do Léo Pinheiro, né, que já tinha dado outros depoimentos no processo. No final ele dá um depoimento alterando o sentido daquilo que ele já havia dito, né. Léo Pinheiro não tinha acordo de colaboração com o Ministério Público, né, então ele não poderia ter benefícios em tese, processuais ou abatimento de pena. E aí o Moro vai lá e escreve assim: reconheço o relevante papel que foi prestado aqui pelo réu Léo Pinheiro, reconheço também que ele não tem acordo de colaboração que me permitiria aqui dar algum benefício para ele, porém situações novas exigem soluções novas. E taca lá, né, um benefício para o Léo Pinheiro que não tem paralelo quase na Lava Jato, né? Ele consolida todas as penas do Léo Pinheiro que já tinham sido determinadas e ainda iriam a ser determinadas em 2 anos e meio, com prisão em regime semiaberto, algo desse tipo. Até o Ministério Público depois recorre disso e depois isso é alterado, né? Mas eu acho que esse atropelo, né, não só a lei, mas as liberdades civis em geral, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a relação do Moro com a imprensa, embora ontem ele tenha dito que chega de assédio contra jornalistas, né, ele também não teve uma relação das mais civilizadas com a imprensa. Ele utilizou a Lei de Segurança Nacional sob Bolsonaro para perseguir jornalistas. Já como ministro, né? Que eram críticos do governo, né? Ele escreve uma carta para a Folha de São Paulo para responder ao Rogério César Cerqueira Leite, que fez uma crítica, né, ali, nos primeiros dias ali da Lava Jato, quando a Lava Jato começava a ganhar mais volume, em que ele diz assim: eu respeito muito a imprensa, mas, né, e vai para cima do jornalista. Então, eu acho que, sim, sem dúvida, tem uma diferença entre Bolsonaro e Moro, que é o fato de que Moro domina, né, a linguagem e os instrumentos burocráticos, e isso o aproxima, sem dúvida, muito mais da tradição burocrática autoritária, né, comparado a Bolsonaro, que, sem dúvida, né, está muito mais próximo do fascismo. Mas eu me pergunto até que ponto essa diferença não é meramente cosmética, né, e que, no fundo, os dois são movidos pelo mesmo ânimo. Eu tenho a impressão que às vezes o que acontece é uma coisa, enfim, que já aconteceu no passado, que é uma aliança entre esse tipo de ator, né? Fascistas de um lado e burocráticos autoritários do outro, né? Ou conservadores autoritários. O caso que mais me parece relevante para a gente pensar essa junção é o caso do franquismo, né? Que você tinha o próprio Franco e o grupo mais em torno dele, que não eram exatamente fascistas, eram profundamente conservadores e autoritários, evidentemente, e a Falange, que aí sim, né, era a facção fascista dentro do franquismo. Ou mesmo na Alemanha, que a gente teve aquela aliança entre os conservadores do Hindenburg e de outras figuras com os nazistas no início, né, do regime. Então, sei lá, eu acho que às vezes eles se combinam, embora eles não sejam exatamente iguais. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção no caso do Moro foi muito interessante uma coisa que você levantou. Você falou que ao longo de boa parte do processo da Operação Lava Jato, o Dallagnol aparecia muito mais, né? Quer dizer, ele era mais ativo nas redes, ele dava mais entrevistas, e que é um pouco, digamos, o papel da parte acusadora, né, e do Ministério Público. É quem joga para a torcida porque faz parte, entendeu? Ok, eu não acho que isso é errado, que uma das partes, a acusação, procure mobilizar a opinião pública e a sociedade a seu favor. E, claro, o juiz não. Só que, isso que é estranho, né? Mesmo assim, quem se destacou desde o começo foi o Moro. É o Moro que era chamado para premiações, era o Moro que era chamado para dar palestra nos Estados Unidos, né? Que era destacado pela imprensa. Não sei se você entende também isso, mas a minha percepção, me corrija você que é o pesquisador do tema mesmo, se eu estou enganado, mas a minha percepção é, como do procurador, o que se espera é isso mesmo? O Ministério Público está lá para bater e fazer barulho? O Dallagnol não fez nada mais do que a sua obrigação e o que todos os membros do Ministério Público sempre fazem. Já o Moro,
com essa tradição do judiciário para usar uma expressão aí do senso comum, né? A polícia aprende, a justiça solta, né? O judiciário é leniente, né? Os juízes são garantistas demais, e de repente você tem um juiz que é o oposto disso tudo, né? E aí ele nem precisava necessariamente verbalizar ele próprio publicamente essas questões, bastava ele agir como um juiz muito diferente dos outros que ele se notabilizava. Você acha que é isso mesmo ou você tem outra leitura do caso? Acho que sim, Cláudio. Acho que essa é uma leitura pertinente e que, no fundo, se a gente for voltar aí na literatura sobre transição democrática no Brasil, né, a gente vai olhar, por exemplo, em Paulo Sérgio Pinheiro ou em O'Donnell, né, a ideia do autoritarismo socialmente implantado, a ideia de que, né, muito embora nós estivéssemos fazendo uma transição do ponto de vista do regime político e inaugurando, né, uma era de eleições, né, livres, diretas, justas, né, ainda levaria muito tempo para remover, né, esses traços de autoritarismo que estavam na sociedade. E eu acho que o Moro, simplesmente ao fazer isso, né, ao perseguir, colocar os fins na frente dos meios, por exemplo, ele satisfazia muito desse apetite, né, da sociedade por justiçamento, que é bem diferente de justiça. E isso era suficiente para permitir que ele fosse ganhando essa visibilidade. Por outro lado, e aí eu falo um pouco baseado nesses estudos que eu fiz, né, mas uma coisa que eu ainda não escrevi a respeito, eu acho que parte do que a gente chama hoje de lavajatismo tem o Moro como verdadeiro mentor intelectual, né? Eu descobri nessa minha pesquisa uma entrevista que o Moro dá, acho que em 2007, em que ele já diz ali que... Bom, primeiro ele escreve em 2004 aquele artigo sobre as mãos limpas, né? Especulando sobre o que seriam as condições no Brasil para que se pudesse fazer também uma operação mãos limpas. E ele simpatiza com todas as atividades, vamos dizer, as ações, melhor dizendo, digamos, abusivas das mãos limpas, né? Isso no artigo é muito claro. Exato, na leitura dele, né? Porque, enfim, tem um debate interessante hoje sobre o que foi as mãos limpas e sobre as diferenças entre a jurisdição na Itália e no Brasil, que torna uma aberração a própria tentativa de importar os métodos das mãos limpas para o Brasil, né? Mas ele faz ali uma leitura do que foi e, né, analisa como é que isso poderia ser replicado no Brasil, endossando o que, né, salta aos olhos como mais agressivo, né, em relação a direitos e garantias. Isso em 2004. Em 2007, mais ou menos, ele dá uma entrevista em que ele antecipa já essa ideia de que é preciso reformar a legislação brasileira, que a legislação brasileira é muito leniente, né? Não sei se ele fala ali de prisão em segunda instância já, mas reclama dos prazos de prescrição. Então já, né, eu acho que ele tinha uma visão muito amadurecida do que na visão dele, né, era a contaminação da justiça brasileira, tanto do ponto de vista da legislação como também do ponto de vista das instâncias superiores, né, que na visão dele ajudava a cultivar a impunidade, né. E também, voltando um pouco àquele primeiro momento, aquela primeira pergunta que você me colocou, existe, eu acho que um manual de casos, sobre como tratar casos de lavagem de dinheiro, né, aí dos anos 2000, produzido pelo Ministério Público, em que o Ministério Público do Paraná agradece, federal, né, agradece ao juiz Sérgio Moro pelas contribuições. Então eu acho que já existia ali essa conversa entre eles, né, e esse senso compartilhado de que o Brasil tem um grave problema de impunidade, que é gerado... Comunidade epistêmica. Exato, aquilo que eu chamei lá de comunidade epistêmica, né? Mas eu acho que o Moro ocupava ali um papel central nisso e foi um pouco convencendo, né, os demais de que essa era a situação contra a qual eles tinham que investir. E aí a Lava Jato talvez apareça como a oportunidade, né, que talvez nem eles mesmos esperavam para colocar tudo isso em marcha. Aliás, um dos aspectos que ele, nesse artigo aí sobre as mãos limpas, ele ressalta é o uso que as mãos limpas teriam feito, na leitura dele, da mídia, né, para trazer para si a opinião pública. E aí a gente pensa em toda aquela espetacularização
que marcou muitas das ações da Lava Jato, as suboperações, né, que foram ganhando novos apelidos, mas que sempre no âmbito da Lava Jato, ou fases, né, da Lava Jato, e que eram sempre muito espetaculosas mesmo, né? Quer dizer, você faz condução coercitiva de quem nem sabia que precisava depor, né? Você divulga tudo isso de forma muito grande, os procuradores vão à imprensa, vão às redes sociais e fazem loas aí ao trabalho que eles próprios estão fazendo, né? Como é que você enxerga a importância nesse processo, e sei que os seus trabalhos mais recentes têm lidado particularmente com isso, das redes sociais, mas e da imprensa, né? Como é que esses dois meios de mídia, né? Meios de mídia, eu fui redundante aqui, mas essas duas mídias foram importantes para fazer com que a Lava Jato atingisse seus objetivos, porque a gente poderia imaginar, será que ela teria produzido esse efeito, sobretudo aquele efeito dominó, né? Que outras instâncias do judiciário, de repente, começam todas a sancionar o que a Lava Jato fez. E, inclusive, quando havia críticas à Lava Jato, chegava alguém e dizia, não, mas veja, isso foi confirmado por não sei quantas instâncias judiciais, porque me parece que se criou um clima de opinião muito favorável àquilo e até era custoso, entendo eu, para um juiz, né, de segundo grau, né, enfim, ir contra aquela posição. Claro que no TRF4 eles tinham uma turma bem favorável a si, né? E até, eu diria, não só a turma específica que julgava os casos da Lava Jato, mas todo mundo, como a gente viu naquele caso lá disciplinar envolvendo o Moro, que você até lembrou, em que se diz que aquilo é justiça de exceção e está valendo, né? Agora, como é que você vê, então, que esse uso da mídia, tanto a social como a mídia tradicional, foi importante para construir esse processo todo da Lava Jato? Esse é um tema no qual, na verdade, eu caí até um pouco sem querer, né? Porque qual era a minha visão ali no momento que eu desenvolvi aquele texto, comecei a fazer os meus estudos sobre a Lava Jato? É de que já existia uma crítica bastante consolidada sobre a Lava Jato dentro dos tribunais, né? Fosse por advogados que estavam olhando ali as tecnicalidades, né, jurídicas do processo, né? Fosse também por cientistas políticos, né? Os cientistas políticos, no caso a Fabiana Alves, tem um livro que é muito interessante a esse respeito, né? Agora, eu achava que faltava um pouco, e aí isso vem um pouco da minha condição que você mencionou no início de cientista social do direito, né? Porque para mim o direito é cultura. A aplicação das normas, ela se dá dentro de um contexto cultural, dentro do contexto no qual as pessoas compartilham, né, de determinadas compreensões, e essas compreensões informam o processo de interpretação e aplicação da lei. Essa é uma premissa para mim. Então eu quis olhar um pouco como é que a Lava Jato se constituiu enquanto, né, elemento da nossa cultura jurídica e política. E aí, uma das formas pelas quais eu fui fazer isso foi justamente olhando para aquilo que se falou sobre a Lava Jato na imprensa, e depois, né, nesse estudo mais recente, que ainda não está publicado, nas redes sociais, né? Eu acho que foi impressionante o alcance que isso teve, né, e como isso foi moldando a opinião pública e ajudando, inclusive, a galvanizar um pouco desse sentimento, né, contra as instituições, contra a impunidade, no sentido, né, mais geral, que até poderia ser algo saudável, né? Mas de maneira conectada a essa visão um pouco mais autoritária do processo, e um pouco mais autoritária em relação às próprias instituições. Eu acho que ainda nós precisaríamos ter desenvolvido instrumentos melhores para captar isso. Teve algumas surveys que foram elaboradas e aplicadas nesse processo, e algumas pessoas que estavam olhando para essa relação entre lavajatismo e bolsonarismo, né? Mas ainda acho que é uma agenda que a gente tem que encarar, né? E mapear um pouco mais essas conexões, mas para mim, tanto a presença, né, massiva de conteúdos relacionados à Lava Jato na imprensa, acho que sem o tratamento adequado, né, na maior parte com base no chamado jornalismo declaratório. Na minha pesquisa eu mapeio, acho que 2 ou 3 editoriais do Globo e do Estadão que são contrários à Lava Jato, e sobretudo em relação às 10 medidas, né?
Do Globo, inclusive, porque até... Tem um do Globo e um do Estadão, se eu não me engano. Eu sempre vi o Globo como muito mais lavajatista e o Estadão bem mais crítico, né? E a gente tá pensando, até no Estadão, um jornal muito mais, pelo menos nos seus editoriais, né? A gente sabe que tem lá uma separação interna, muito mais conservador até do que o Globo, né? Perfeito, e aí eu acho que tem aí duas, se não me engano, uma peça do Globo e uma ou duas do Estadão, né, discutindo um pouco mais criticamente sobre as 10 medidas, sobretudo, né, mas no geral é o que você colocou, quer dizer, se teve esse espaço diminuto nos editoriais, nas reportagens é basicamente reproduzir a versão, né, que era dada pela força-tarefa, sobretudo, um pouco pelo juiz, né? E que, inclusive, coloca a imprensa numa sinuca de bico, da qual ela não conseguiu sair até agora, quando eclode a chamada vaza-jato e depois a spoofing, né? Que, apesar de boa parte dos veículos terem coberto de alguma maneira, a gente tem aí o UOL, via Reinaldo Azevedo, a gente tem a Folha, né, com algumas parcerias com o Intercept, a gente tem, obviamente, o Intercept no centro disso, mas a mídia como um todo, me parece que até agora deu muito menos espaço para a Vaza Jato do que ela deu para a Lava Jato, né? E eu acho que isso deriva um pouco dessa sociedade que se construiu entre a mídia e a força-tarefa, sobretudo ali, ao longo desses anos, que coloca numa posição difícil. E nas redes sociais, quer dizer, eu espero que esse estudo aí seja publicado em breve, as pessoas vão ter um pouco acesso, né, aos dados que eu consegui coletar, mas o Facebook do Dallagnol, o Twitter do Dallagnol, né, de fato se constituíram como espaços com grande alcance, milhões de seguidores, né, muita penetração, um nível de engajamento muito maior do que inclusive os veículos da mídia no Facebook, que foi onde eu olhei, né? E é isso, alcançando milhares de pessoas e estabelecendo aí, né, uma narrativa sobre a operação, não só a operação, mas sobre corrupção, sobre política, né, sobre sociedade, qual o papel da sociedade, enfim, que eu acho que não foi possível de ser contrarrestada por ninguém, né? Prevaleceu nesse período. Agora, esses dados que você pegou sobre os editoriais particularmente, né, cobrindo a Lava Jato ou tratando dela, no período anterior à ida do Moro para o governo, correto? Correto, 2004 a 2018, e aí eu ainda incluo na análise algumas reportagens ou entrevistas que foram logo na sequência da indicação dele para ministro, né? Ainda antes do início do governo Bolsonaro. E aí depois eu também incluo um pouco algumas análises do próprio comportamento do Moro à frente do Ministério, que eu acho que, então, como eu disse, né, servem de elementos de ligação entre lavajatismo e bolsonarismo. Não, eu te perguntei só pelo seguinte, porque uma coisa que me chamou a atenção é que o Estadão, em especial, ele começou a soltar mais recentemente, já com o governo Bolsonaro em curso, vários editoriais bem críticos a esse tipo de método, né? Que eu acho que é alguma coisa que eles não falavam antes, né? Vamos dizer que até o famoso editorial do Estadão, em que eles diziam que 2018 era uma escolha difícil, eu não via muito o Estadão tratando dessa questão dos métodos da Lava Jato. Depois daquilo, aí sim, né? Eu acho que depois daquilo, eu quero dizer, depois do começo do governo, com a ida do Moro, e acho que sobretudo depois da própria Vaza Jato, embora o Estadão não tenha reproduzido matérias da Vaza Jato, parece que isso abriu espaço no corpo de editorialistas, né, para tratar desse tema. Até acredito que tem gente lá que provavelmente já pensava isso há muito tempo, mas talvez não botasse por escrito, pelo menos não com muita frequência. Eu estou pensando particularmente no Zé Eduardo Faria, né, que é um jurista importante, editorialista do Estadão, e que tem essa posição de fato liberal, né, entendo eu, a respeito do direito, que não é essa posição iliberal do direito, né. Aliás, você fala uma coisa também nos seus trabalhos, queria que você explicasse bem o que é isso, porque você falou da cultura, né, que o direito também é cultura. Você fala que a Lava Jato foi capaz de cunhar, inclusive nessa relação com os órgãos de mídia, uma gramática iliberal,
né? E que essa gramática iliberal passou, em boa medida, a pautar muito do funcionamento judiciário. Aquilo que eu pensei aqui, como o efeito dominó que eu mencionei há pouco, acho que você descreve muito bem. Você quer explicar um pouquinho o que é essa ideia da gramática? Porque gramática, vamos dizer, é o que orienta a língua, né? É o que diz como é que as coisas têm que funcionar. Seria interessante entender bem isso. Correto. Mas antes disso, até para ilustrar isso que você chamou de efeito dominó, eu queria só mencionar aqui um episódio que aconteceu justamente quando o Sérgio Moro divulga aquelas gravações, né? Que o ministro Teori, à época, ele chama o processo de Curitiba para Brasília, né? E ele chama esse processo para, enfim, analisar a legalidade dessa divulgação, né? E ali cria-se um receio de que a Suprema Corte pudesse tirar o processo das mãos do Moro, né? Que eu acho que seria, na verdade, o correto a fazer, né? Não sei se pela Suprema Corte diretamente, mas aquilo me parece que colocava o Moro numa posição... Alguma instância superior, você quer dizer, do judiciário? Alguma STJ, eventualmente? A segunda parcialidade dele ali ficava bastante discutível, né? Porque ele violou diretamente a lei, sabendo que estava violando, os procuradores sabendo que estavam violando, a gente vê isso na Vaza Jato. Mas o Teori então chama o processo, ele quer olhar todo o conjunto ali para saber o que é que fica no STF e o que é que volta para Curitiba. E aí a casa do Teori entre aspas, invadida por manifestantes, aí liderados inclusive pelo MBL, né? Você deve se lembrar que surgem aqueles bonecos do Teori, né? Se não me engano abraçado com o Lula ou abraçado, enfim, com alguém. Então, quer dizer, essa capacidade que a Lava Jato teve de galvanizar apoio popular a partir das redes, a partir um pouco da imprensa, né, e de pintar toda e qualquer resistência a atitudes muitas vezes ilegais da operação como algo, né, demoníaco, né, de fato impressionante, né, se a gente for lembrar como o ministro Teori era um ministro bastante sensato, e bastante discreto, né? Longe de ser um juiz um pouco mais ativista ou um juiz um pouco mais eloquente, como por exemplo Gilmar Mendes foi, ou o próprio Lewandowski, né? Mas enfim, a gramática, né? Eu vou até tomar a liberdade aqui de citar um colega com quem eu dialoguei muito sobre esse tema, que é o Rafael Maffei, aí da USP. Já conversou aqui com a gente. Exato. Ele dizia, a gente estava discutindo um dia esse texto com a turma dele, né? E aí uma aluna perguntou justamente o que era gramática, por que eu tinha usado a expressão gramática. E aí ele respondeu no meu lugar, ele disse que a gramática é, em primeiro lugar, normativa, né? A gramática dita as regras sobre como a gente deve falar ou como a gente deve escrever, mas ao mesmo tempo essa normatividade da gramática é invisível, porque a gente não se dá conta de que a gente está falando, estruturando a fala ou o texto de um determinado jeito, em função da obediência daquelas regras, né? Então a gramática tem essa dualidade, que é uma forma de dizer o que é certo e o que é errado, mas sem que a gente tenha plena consciência, né, de que essas regras é que estão nos pautando. Foi um pouco nesse sentido que eu usei ali a expressão gramática, né? E a gramática ali é o quê? Quais são os elementos dessa gramática que eu consegui capturar na análise daqueles textos, né? Em primeiro lugar, era uma ideia de que a corrupção é um mal, uma ameaça existencial à nação, né? Que é um mal, a gente concorda, mas que é uma ameaça existencial à nação, né? E aí utilizando-se de uma linguagem bastante contundente, emprestando muito da biologia, falando, né, que a corrupção é um câncer que está em metástase, corroendo as entranhas do Estado brasileiro. Isso era muito presente. Para combater esse mal, né, num primeiro momento, os procuradores dizem que estão utilizando a lei, né? Mas num segundo momento, logo depois do começo da Lava Jato, eles começam a dizer que a lei é insuficiente, que na verdade a lei traz muita proteção aos corruptos, né, e que ela precisa ser alterada. Quem quer que se coloque contra as alterações que são propostas, e aí naquele momento as 10 medidas, era colocado como alguém que era conivente com a corrupção, né? E aí,
no limite, quando a lei se coloca como um obstáculo intransponível, então há toda uma elaboração no sentido de que é justificável violar a lei em nome, né, de combater aquilo que é uma ameaça existencial. E aí eu digo que isso é uma gramática iliberal, porque, no fundo, o liberalismo e o próprio Estado de Direito, a ideia do rule of law, que o Moro e o Dallagnol muitas vezes citam em entrevistas, é a ideia de que o direito impõe limites à autoridade pública. Não é a ideia de que a autoridade pública pode fazer o que for a fim de que, né, quem cometeu um ilícito seja punido. É o contrário. Né? Muito embora exista essa falsificação do conceito de rule of law internacionalmente, inclusive, que é o que eu chamo lá no artigo de rule of law and order. Né? Mas é isso um pouco que emerge ali daquela análise, e eu acho que isso tem tudo a ver com o bolsonarismo, né, Cláudio? E como eu disse, o Moro é um pouco o representante dessas conexões, porque quando ele vai para o governo, ele faz muita coisa ali no pacote anticrime, por exemplo, né, em que é a mesma estrutura, né, de pensamento que está presente e que está ditando, né, ali as medidas do pacote anticrime, que são evidentemente contrárias a direitos e garantias básicos, né, como, por exemplo, lá o excludente de ilicitude, né, que muita gente designou por licença para matar, né, a ideia de que o policial pode matar se sentir ameaçado ou estiver ali assustado no momento da operação, quer dizer, não é... Sob forte emoção. Sob forte emoção, né? O direito não serve para isso. O direito serve para proteger o indivíduo contra a arbitrariedade do Estado, na gramática liberal, né? Mas se construiu essa ideia de que diante de uma ameaça você pode, então, flexibilizar o direito, porque o que vale mais entre aspas, a segurança e o fim da impunidade. É interessante essa contradição que você apontou aí, né, desse uso da ideia de Estado de Direito contra o direito, né? Ou seja, isso vem casar, né? Você falou com o bolsonarismo, mas você tinha citado agora há pouco, quando falou do ataque à casa do Teori Zavascki, o MBL, né? E na hora me veio uma coisa que eu gosto de dizer às vezes em tom de brincadeira, mas acho que tem lá uma certa verdade nisso, evocando Lenin, né? Pelo menos na formulação, que é que o lavajatismo é a doença infantil do liberalismo brasileiro, né? Como o Lenin dizia que o esquerdismo era a doença infantil do comunismo, né? Mas eu acho que o MBL, os moleques do MBL estão aí para provar que é isso mesmo, né? Ou seja, são profundamente lavajatistas, né, e se comportam como tais, né, como moleques, né? Esse ataque aí à casa do Teori me parece que confirma esse tipo de coisa. Mas o interessante é que eles não estão sozinhos, né? A gente vê uma série de atores políticos, jornalistas que se declaram liberais, acho que defendem vários pontos do liberalismo. O MBL, por exemplo, quando vai para a questão de costumes, parece que não é exatamente liberal, está longe disso, né? Veja o que eles fizeram lá no Queer Museum, por exemplo. Mas, enfim, que defendem vários pontos do liberalismo, sobretudo na área econômica, mas são profundamente lavajatistas, né? Ou seja, acaba se produzindo um liberalismo iliberal, né? Que é uma contradição nos termos, mas que é o que temos para hoje em boa parte, né? Acho que não todo, a gente tem que ser correto aí, mas em boa parte do liberalismo brasileiro. E aí me parece que o Moro, de alguma forma, vem dar vazão, né, para esse pessoal, tanto que tinha muita gente desse perfil nesse ato, né, da quarta-feira de filiação do Moro ao Podemos, né? Acho que sim, tem um colega que chama isso de liberismo e não de liberalismo, né? O termo do Bobbio, né? O Norberto Bobbio é que falava em liberismo. Perfeito. Então, acho que sim, e o Moro, na verdade, ele adota esse discurso, ele fala de reformas econômicas, fala de privatizações, né? E ao mesmo tempo em que nós temos que acabar com a impunidade, vamos passar a emenda para que se possa ter prisão em segunda instância, né? Então, se articula essa ideia de reformas econômicas liberalizantes com reformas políticas e sociais que são de conotação ou de orientação
mais autoritária, né? Eu acho que você tem razão, talvez esse seja o leito em que o liberalismo brasileiro hoje se encontra, né? Mas como alguém que também se considera liberal, eu acho que a gente precisa libertar. Não todo ele, hein? Não todo, mas eu acho que tem uma parcela, né? Assim como, vamos lá, brincando de novo com o Lenin, né? Não eram todos os comunistas que sofriam de esquerdismo, né? Acho que não são todos os liberais que sofrem de lavajatismo. Não, eu acho que tomara, né? Que não. E tomara que eles possam, nesse processo aí, colocar suas vozes para serem ouvidas, porque o que a gente vê até agora, na verdade, é um grande silêncio, né, em relação a Sérgio Moro, a Deltan Dallagnol, né, e a tudo que eles fizeram no verão passado, vamos dizer assim. Né, porque a gente vê, por exemplo, na magistratura e no Ministério Público, houve muito pouca manifestação em relação a essa ida deles para a política. Eu acho que isso deixa, Cláudio, uma cicatriz grande nessas instituições, né? Porque, veja, se coloca sob suspeita tudo que foi feito na operação, né? E até que ponto isso não foi uma escada, né, para a projeção desses sujeitos, e ao mesmo tempo que essas instituições, elas, né, até agora protegeram muito esses agentes, né? O Ministério Público praticamente não investigou, né, e não responsabilizou Dallagnol e quase ninguém mais da Força Tarefa, né, pela conduta que eles tiveram, que foi revelada pela Vaza Jato, pela spoofing. O Sérgio Moro, houve uma representação contra ele no CNJ logo depois que ele saiu, né, em função dos dados da Vaza Jato e da spoofing. O CNJ rejeitou, porque disse que ele não era mais membro da magistratura e, portanto, estava fora do alcance dos órgãos de correição. Né. Essas instituições já estão devendo, né, em relação ao que foi feito, e agora são deixadas na mão. Deixadas na mão entre aspas, né, porque, na verdade, tanto Dallagnol como Moro provavelmente vão advogar em favor do fortalecimento dessas instituições. Então, acho que tem uma conveniência corporativa aqui que vai presidir essa relação. Mas para a magistratura e para o Ministério Público como instituições, é uma cicatriz grande na reputação que eles têm no debate público. Agora, você acha que é ser muito otimista que isso pode funcionar de alguma forma como aprendizado para essas corporações? Eu acho que tem que funcionar, né? E eu acho que o evento da PEC 5, recentemente, de certa forma, suscitou, sobretudo no Ministério Público, que eu acompanho um pouco mais de perto, a necessidade de fazer algumas discussões, de fazer algumas autocríticas, né? Muito embora eu acho que isso não foi feito. Isso apareceu ali no processo de discussão, mas depois que a PEC foi rejeitada, né, volta-se para business as usual, né? Por exemplo, um dos elementos da PEC era obrigar o Ministério Público a passar um código de ética, que até hoje o Ministério Público Federal não tem código de ética, que possa inclusive ser utilizado como régua para medir algumas condutas como essas da Lava Jato, e acho que um prazo de 180 ou 360 dias para que o Ministério Público pudesse aprovar um código de ética. Boa parte da resistência à PEC 05 era fundada no argumento, que não deixa de estar correto, de que houve pouco debate com a sociedade, com a academia, a respeito, né, de qual é a melhor estrutura de accountability do Ministério Público. E aí o Ministério Público, depois que a PEC cai, em 2 ou 3 dias eles propõem um código de ética. As instituições corporativas propõem para o PGR um código de ética. E o que eles fazem? Copiam o código de ética da magistratura e dizem que por uma questão de simetria eles estão, né, utilizando os mesmos parâmetros. Quer dizer, cadê o debate com a sociedade, com a academia? Né? Foi só dar um substituir, né? Um buscar e substituir. Exato. Cadê o debate com a sociedade e com a academia que eles diziam que eram tão importantes? Né? E acho que para piorar um pouco a situação, o presidente da NPR, que é um procurador com um histórico importante na defesa dos direitos humanos, né, o Dr. Beratan Caseta, quando ele entrega isso para o PGR, ele diz ali que reconhece como o PGR Augusto Aras tem dignificado
a instituição Ministério Público, ou seja, né, mesmo quando Arias foi escolhido fora da lista tríplice, que é uma bandeira da NPR. Então, veja, me parece que o corporativismo aí é uma prisão que é difícil de sair para essas carreiras, né? Mas elas vão precisar se colocar como instituições públicas, né, sujeitas não só a controle, mas também a debate, né, elementos, uma instituição dentro da República. A República precisa chegar nessas instituições também. É interessante você lembrar do corporativismo, né? Parece que essas duas coisas se combinam, né? Inclusive, o Moro, no discurso dele de filiação, é muito interessante que num determinado momento ele se refere a si próprio, ele fala nós da classe política, ou seja, já não é mais juiz, agora é político, e ao mesmo tempo ele diz o seguinte, olha, precisamos acabar com o privilégio dos políticos, né? Esse negócio de foro especial, né? Foro privilegiado, eu acho que ele usa essa expressão, isso não pode, mas não tem uma vírgula sobre os super salários de juízes e promotores, sobre os penduricalhos, sobre as férias 60 dias que você pode vender uma parte, nada disso, né, se fala. Pensei nisso agora porque você mencionou que mesmo fora do judiciário, ele de alguma maneira contou com uma mãozinha do CNJ, né, inclusive por estar fora do judiciário, essa foi a justificativa encontrada, né, e parece que mesmo agora, autoproclamado membro da classe política, ele realmente continua, é bom talvez porque ele queira se precaver, né? É bom não incomodar os amigos, vai que eu preciso deles amanhã, né? Mas nada sobre isso, né? E aí essa combinação, me parece, entre esse corporativismo para ganhos, inclusive pecuniários, e para não responsabilização, que eu acho que é o grande ponto que a PEC 5, inclusive, suscitou mais recentemente, mas que já estava presente lá atrás, né? Quando a gente discutiu a reforma do judiciário em 2003 e se falava naquela época, ou até aquela época, isso caiu no esquecimento, mas se falava em controle externo do judiciário, era essa a expressão que se dava. Porque se entendia que não é possível você ter num Estado democrático de direito qualquer autoridade ou qualquer poder completamente irresponsável, né? Que são, no caso, sobretudo o Ministério Público, né? Tem até um colega que defende, não, mas a Constituição pensou neles como um poder completamente irresponsável. Acho dúvidas agora que o desenho que ficou dela realmente produz isso, né? Você acha que não é isso que o Constituinte pensou, um poder completamente irresponsável, lá em 88? Olha, eu acompanhei esse debate e a minha resposta a isso foi: se o Constituinte porventura pensou que o Ministério Público pudesse ser irresponsável, se o Constituinte originário, como a gente chama no direito, né, o Constituinte derivado tem que rever isso, porque não cabe, como você disse, no desenho de uma república nenhum poder que seja irresponsável. Você está correto aí na sua menção à reforma do judiciário, se falava ali em controle externo do judiciário. Após uma negociação se chegou a esse modelo que eu chamo que é o controle de cúpula, porque a maioria absoluta dos membros do CNJ e por simetria do CNMP são integrantes da própria carreira. Chamar isso de controle externo é, né, uma absoluta imprecisão, mas isso estava desde os próprios debates da Constituinte, se existia uma ideia de se criar um órgão de controle externo. Se não me engano, o professor Fábio Comparato tinha uma proposta nesse sentido, né? Mas o PT sempre foi o partido da composição, né? E ali, na gestão do Márcio Tomás Bastos, se entendeu que a criação do CNJ como esse órgão de controle de cúpula seria um passo significativo. Eu acho que é um passo que foi importante num primeiro momento. Acho que o CNJ é até muito mais efetivo do que o CNMP, né? Já conseguiu produzir alguns resultados em termos de, por exemplo, né, determinação de metas a serem observadas, algumas coisas assim, e até de transparência mesmo, que a gente não observa no CNMP. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu quis fazer uma pesquisa sobre a inserção dos membros dessas carreiras no ensino jurídico. O CNJ tem uma portaria que regulamenta. Todo juiz tem que reportar ao tribunal aonde ele dá aula, quantas horas, que dias de semana. O Ministério Público também tem, só que o CNJ coloca isso
né, online, ou ele determina que os tribunais coloquem isso online. O CNMP não. Então a gente não sabe quantos procuradores estão dando aula, onde, né, se estão fazendo mais de 20 horas, 40 horas, como é que isso se conecta com, muitas vezes fora da sede, da onde eles estão lotados, eles dão aula, enfim, era isso um pouco que eu queria olhar, né. Não está disponível, né. Então o CNJ acho que deu alguns passos até além do CNMP, mas ambos estão presos ao modelo corporativo, né. E aí eu só queria dizer que esse casamento entre corporativismo e inserção na política, eu acho que também é um traço do chamado lavajatismo, porque parte do que o lavajatismo representa ou parte do que o lavajatismo, de certa maneira, argumenta, é que a classe política é contaminada, e são esses agentes que não são eleitos, né? Então tem um processo de demonização da política, então os agentes que não são eleitos estão mais habilitados a representar o interesse público, passaram num concurso, ainda tem acho que esse componente de meritocracia, passaram num concurso, então estão mais habilitados a representar o interesse público do que os agentes que são eleitos dentro desse sistema corrupto, né, e onde reina a impunidade, né. E aí, por fim, por exemplo, a tese da Raquel Pimenta aí na GV sobre acordos de leniência no âmbito da política anticorrupção, ela tem uma entrevista com o Carlos Fernando, onde ele admite que a guerra da Lava Jato era realmente contra o sistema político, né? Deltan, por exemplo, interfere nas eleições da mesa do Senado para que Renan não fosse eleito, né? Então eu acho que também esse componente de antipolítica na Lava Jato. E aí, para terminar essa resposta, eu acho que e para ecoar um pouco a sua ideia de que há um casamento, né, entre corporativismo e inserção na política por parte dos lavajatistas, vamos chamar assim, eu queria mencionar, por exemplo, uma contribuição que a Amanda Evelyn, que acabou de defender um doutorado aí pelo IESP da UERJ, lançou aí nas redes, quer dizer, uma coisa que eu também estava pensando, mas ela tem o benefício ainda de ter a comparação entre Lava Jato e Mãos Limpas que ela estudou, né? Que na visão dela, que eu compartilho, esses agentes estão entrando na cena política, na verdade, ao contrário do que aconteceu nas Mãos Limpas, que alguns dos juízes, ou procuradores, enfim, saíram das Mãos Limpas e entraram para a política, eles saíram porque entendiam que o sistema de justiça era limitado para fazer o que eles queriam, né? Moro e Dallagnol não, eles acham que o sistema de justiça que é o habilitado a fazer isso. Mas ele é bloqueado pelas forças, né, quase vamos chamar de forças ocultas aqui, ressuscitando aí o Jânio, né, pelas forças ocultas da política. Então eles têm que ir para a política para ampliar o espaço justamente do sistema de justiça. E ao pensar dessa maneira é evidente que eles devem achar, inclusive, que o sistema de justiça tem pouca prerrogativa, que não basta os salários, as férias, né, que ainda precisa de mais, e provavelmente é isso que vai pautar a agenda política deles no executivo ou no legislativo. É interessante, né? Porque é uma falta de limites, tanto do ponto de vista, digamos, operacional, né? Do que eles fazem como autoridade, e do ponto de vista pessoal, né? Do que eles ganham em termos de benefício. Parece que em nada pode ter limite, né? E qualquer limitação que você tenta colocar aí já é percebida como uma interferência indevida. Se vai interferir nos salários, nos ganhos, não, está interferindo no judiciário ou no Ministério Público. Se você vai tentar responsabilizar esses atores pelos que eles fazem, né, para que eles não possam também agir de forma irresponsável no sentido pleno da palavra, ou seja, danem-se as consequências, eu atiro e as consequências ficam para os outros, isso também eles alegam, não, tem uma interferência indevida, né, que gera um desequilíbrio imenso entre esses poderes e o resto da sociedade e os outros poderes. E aí, claro, né, os poderes políticos que eles acreditam que vão purificar, né, que eles chegam como um anjo exterminador para resolver todos os problemas com uma espada de fogo, né? Parece que é isso que eles estão fazendo. Sim, e eu acho que a própria discussão sobre a elegibilidade aí do Dallagnol ou não, né, nesse processo, porque ele responde ainda a um procedimento no CNMP, por conta de um recurso que ele interpôs contra a punição que ele teve em um dos 52 processos que ele teve lá, né, uma punição de advertência. Eu estava numa discussão com colegas que trabalham com direito eleitoral e a gente estava debatendo um pouco sobre isso, né?
O fato de que eles estão menos sujeitos a qualquer tipo de accountability, e o fato de que nós não temos, por exemplo, no Brasil, uma regra de quarentena, inclusive torna muito mais fácil para esses agentes usarem os seus poderes para construir uma plataforma política e aí sair e disputar a eleição. Hoje, quem está como gestor no ministério está respondendo ao TCU, né, à CGU, ao próprio Ministério Público, no seu cotidiano. E aí qualquer vacilo ali pode resultar numa condenação que torna a pessoa inelegível. Você fazer política hoje no Ministério Público e na magistratura é muito mais fácil, né? Com o histórico de responsabilização que os conselhos têm e com né, a dificuldade de se tornar os processos de responsabilização um pouco mais né, sólidos né, fica muito mais tranquilo para esses agentes e gera essa desigualdade aí que você falou também, que é uma desigualdade política de fundo, né? Exatamente, né? E ser prefeito, por exemplo, de cidade do interior é um apuro, né? Ou mesmo o servidor público, né? Qualquer decisão que você vai tomar, você corre o risco de se ver enroscado num imenso cipó jurídico, né? De ser acusado de coisas que você simplesmente não queria fazer. Né? Por isso que eu acho que até essa mudança recente da lei de improbidade foi muito atacada pelo Ministério Público, né? E por todo mundo que de alguma maneira vai atrás dessa conversa, né? Tudo isso quer aumentar a corrupção. Acho que foi muito importante isso, né? Porque no fim das contas é isso, você dá segurança para o gestor público, seja ele político ou burocrático, para ele poder fazer as coisas que precisa fazer no cumprimento das suas funções sem ter medo de ser esfolado vivo por causa disso, né? Porque eu já vi, enfim, qualquer um que se relaciona com o governo sabe disso, né? Às vezes as coisas mais óbvias deixam de ser feitas, as exigências mais absurdas são feitas para, digamos, se resguardar por conta desse tipo de situação, né? E aí se trata como se todo mundo fosse, em princípio, culpado, né? Com dolo. Depois você vai... e acho que se matizou um pouco isso. Não acho que é uma norma ruim, não. Agora, desempodera, sobretudo os membros do Ministério Público, que às vezes eles chegavam em certos órgãos, e insisto, sobretudo nas prefeituras pelo interior do país, determinando até qual secretário que tinha que ser nomeado, qual política pública tinha que ser implementada ou não, e por aí vai, né? Sim, Cláudio, eu acho que vocês aí na GV estão, na verdade, em São Paulo em geral, né, mas tem acompanhado um pouco aí dos trabalhos de vocês. Você mesmo, com a Vanessa, tem escrito textos sobre o Ministério Público. Rafael Viegas aí, né, doutorando de vocês, também tem feito alguns estudos. Eu acho que precisa mesmo fazer esse mapeamento, né? Você citou, por exemplo, uma questão aqui que é fundamental, quer dizer, como é que se pode pensar em termos de desigualdades, né? No sentido de que gestores de municípios, por exemplo, menores, que são muito mais frágeis, né, estão muito mais sujeitos a esse tipo de responsabilização do que gestores de órgãos que devem ter uma burocracia um pouco melhor, né? E como, na verdade, esse imenso poder na mão de pessoas que não têm, por sua vez, sujeição a nenhum mecanismo de responsabilização, pode justamente servir para reproduzir esse tipo de desigualdade e desestimular a entrada na política de pessoas bem intencionadas, porque, no fundo, essa é uma grande consequência que advém desse processo de lavajatização da sociedade, né? O Álvaro Dias, na filiação do Sérgio Moro, disse que o que o Moro vai fazer é transformar a Lava Jato em política de Estado. Eu falei, meu Deus, o que significa isso, né? Me lembrou aqui... Que medo! Exato. Porque é um Estado policial isso, né? Pois eu queria muito saber o que passa na cabeça dele quando ele faz esse tipo de afirmação, né? E se todos nós não vamos acabar num hospício como conta lá. Quando alienista, né? Exato. Tá certo. Muito bem, Fábio. Muito boa essa conversa. Acho que, enfim, conseguimos avançar em muitos dos pontos. Eu te devolvo a palavra agora para você, enfim, se houver mais algum aspecto que você acha que a gente deixou de abordar, você lembrar e fazer aí a sua amarração final. Obrigado, Cláudio. Eu acho que, honrando aqui, né, o mote do seu podcast, que é Fora da Política não há salvação, eu acho que está na hora da gente
devolver essas discussões para o plano da política, passar a tratá-las como discussões que envolvem a distribuição de poder entre as instituições e na sociedade. Eu acho que boa parte das suas perguntas aí dão um gancho para a gente pensar nisso, né? E acho que tem um legado ruim da Lava Jato aí, que é dividir entre o mundo, entre bem e mal, né? Entre anjos e demônios. Eu acho que a gente precisa fugir um pouco disso e, como eu dizia lá, realmente compreender que se trata aqui de uma questão de como é que a gente quer organizar, né, a vida pública, quais são os poderes que a gente quer deixar na mão de quem, né? E sob quais condições. No fundo, eu acho que é isso que está faltando um pouco nesse debate. Não sei se nós vamos ter condição de fazer isso nos próximos anos, e não sei se a entrada desses personagens, na verdade, nos ajuda nesse processo de amadurecimento que você falava, ou se não, ou se ela prolonga, né, esse estado de, enfim, incomunicabilidade a respeito desses temas na nossa sociedade, né? Mas eu espero que nós possamos criar os espaços. Você falou da mídia, eu acho que a mídia tem um papel fundamental. Nós falamos aqui das carreiras, as carreiras também, né? A gente sabe que existem cisões dentro das carreiras. Então, os setores das carreiras que estão incomodados com isso precisam colocar a sua voz, né, nas ruas, para que a gente possa ter um debate mais bem informado. E na academia, evidentemente, a gente faz o nosso papel, a gente tenta fazer. Muito embora também a academia sancionou muito do que a Lava Jato fez e foi, mas acho que... Às vezes continua sancionando. Exato, mas a gente tem buscado aí fazer o nosso papel, que é, né, jogar informação e fomentar esses debates. Eu acho que esse podcast aqui tem servido muito para isso. Eu tenho acompanhado aí diversos episódios em que isso foi tratado, né, com o Fábio, com o próprio Limonge também tratou disso aqui, né, entre outras pessoas, e espero que essa conversa aqui possa também agregar esse seu esforço e ao esforço do Brasil aí nisso. Muito bom, brigadíssimo, Fábio, e inclusive por essas palavras aí finais. Bem, feita essa última conversa, eu vou fechando por aqui. Agradeço novamente ao Fábio, agradeço, como eu sempre faço, a quem nos ouve no podcast, quem nos assiste no canal do YouTube. Lembro que tem o blog agora do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital, e inclusive o texto dessa semana é exatamente sobre esse assunto, sobre o qual a gente conversou aqui com o Fábio. E dito isso, eu me despeço. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um podcast para discutir
Política, também disponível no canal do YouTube.